Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar aqui nas plataformas da Jovem Pan, no rádio e, claro, na TV Jovem Pan News. Começando agora o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca e com muita informação com os convidados que analisam e fazem a história do Brasil. Um desafio que o Brasil não consegue enfrentar. Cerca da metade da população do país não tem coleta de esgoto. O problema não é exclusivo de municípios mais pobres. As grandes cidades também sofrem com a desigualdade dos serviços. A universalização está prevista para 2033. Mas será que as cidades e os estados vão cumprir a meta? Temas para o Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o gerente de Relações Institucionais do Instituto Trata Brasil, o Rubens Filho, que participa agora do Diálogo Jovem Pan. Tudo bem, Rubens? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan, nesse diálogo, para a gente falar um pouco sobre o saneamento básico. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. É sempre um prazer estar falando com a Jovem Pan e falar um pouco de saneamento com todos. Bom, aquela história, não é, Rubens? O saneamento básico não rende votos para os políticos. E você acha que a consciência dos políticos melhorou nos últimos anos, principalmente agora com essa discussão sobre o marco legal do saneamento básico? Os políticos estão mais atentos à necessidade do Brasil evoluir nesse quesito? Bom, Thiago, novamente é um prazer estar com você, com os amigos da Jovem Pan. De fato, é um tema bastante controverso, né? Porque quando a gente fala de saneamento, a gente olha para décadas passadas, a gente vê uma defasagem histórica. E o que pode se explicar pela essa defasagem histórica é justamente a falta de conscientização política, a própria falta de vontade, né, das autoridades públicas em tentar resolver esse problema. O que a gente vem notando a partir de agora, de alguns anos para cá, é que existem, sim, autoridades públicas que estão sabendo utilizar o saneamento básico para o seu próprio bem, para a manutenção política num município, num estado. Usar o saneamento, né, a chegada do saneamento, a obra, a realização do saneamento a favor também. Né, porque o saneamento básico ele é benéfico para a sociedade como um todo, não precisa dizer isso. Né, ele é o item número 1 da sociedade, é a dignidade humana. Então, quando a classe política, as autoridades começam a entender isso e começam também a fazer que isso seja pauta da sua agenda política, da sua agenda de governo, sem dúvida a gente vê uma mudança. Então, de alguns últimos anos para cá, o Instituto Trata Brasil notou um pouco essa alternância aí de pensamento, né, que é trazer o saneamento mais para dentro das agendas políticas das cidades, dos estados e até da União. Bom, você cita o Instituto Trata Brasil, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, é um instituto voltado principalmente à pesquisa, a levantamentos importantes, muitas vezes levantamentos isolados de cidades, mas há também levantamentos falando sobre as 100 maiores cidades brasileiras. De que forma esses dados ajudam também o poder público a pensar no saneamento básico, Rubens? O Instituto Trata Brasil, como você muito bem colocou, Thiago, é uma instituição, né? É terceiro setor, não somos governo e também não somos empresa. Estamos aqui justamente para levar informação para a sociedade brasileira. O que o Trata Brasil notou de anos para trás, né, e até agora, é que o saneamento básico ele é uma pauta que acaba ficando distante da sociedade. Ele, por muitos anos, ficou muito preso a técnicos de saneamento, advogados, a uma parte da classe política. E a gente sempre quis envolver a sociedade, porque saneamento básico é um direito da sociedade. Então, quando o Trata Brasil traz esses dados, que são dados públicos, dados que qualquer cidadão pode ter acesso a qualquer momento, só que são dados difíceis de serem interpretados, de serem buscados, né? Então, a gente acaba levando essas informações para a sociedade. Quando a gente olha para esses dados, por exemplo, que são públicos, e a gente começa a ter uma dimensão do tamanho do problema, muitas pessoas até param para pensar, nossa, mas o Brasil realmente tinha ou tem esse problema de falta de saneamento básico, e a gente acaba encarando uma realidade que muitas das vezes está distante para nós, né? Muitas das vezes nós moramos em cidades e bairros em que é comum você ter água na torneira. Você abre a torneira, tem água. Você abre o chuveiro, tem água, né? Você vai ao banheiro da descarga, você tem uma ideia que todo aquele esgoto ele foi para um local seguro, né? Que é a coleta, o tratamento, mas nem bem acontece dessa maneira em vários locais do Brasil. Então, o que a gente tenta trazer, e a gente, eu acho que, de alguma maneira, estamos conseguindo aí um efeito positivo, é mostrar que existem números que comprovam o tamanho desse problema,
Ao mesmo tempo que por trás dos números são seres humanos, são pessoas, não podemos tratar também somente como indicadores e porcentagem. Então, o Trata Brasil ele tenta trazer toda essa temática do saneamento básico e como isso influencia na vida da sociedade todos os dias, na saúde, na economia, como que isso impacta no turismo, por exemplo, na produtividade do trabalhador, na educação. Então, é minimamente isso que a gente tenta trazer para a sociedade todos os meses, todos os anos, com os nossos estudos e projetos. Ô Rubens, antes da gente se debruçar em cima de alguns números sobre o saneamento básico aqui no Brasil e também a tal da meta de universalização que ficou para 2033, eu pergunto, é possível fazer uma comparação entre o Brasil e outros países, países ricos? O saneamento básico ou a falta do saneamento tem a ver com riqueza e pobreza? Por exemplo, o Brasil é um país pobre, então aqui o avanço do saneamento é mais lento. Já um país como a Alemanha, que é um país rico, o avanço é maior. Como é possível fazer essa comparação entre países ricos e pobres na questão do saneamento básico? É uma boa colocação, Tiago, porque a gente pode olhar, na verdade, para dentro do país primeiro. A gente, quando olha regiões, na teoria, ricas e regiões, na teoria, pobres, a gente acha que, essas regiões mais pobres, então, parte do norte, parte do nordeste não tem saneamento básico e o sudeste, o sul, tem saneamento para todo mundo. Aqui dentro do Brasil, quando a gente já faz essa distinção, a gente já cai um pouco em contradição. Por quê? De fato, o norte e o nordeste são as regiões que mais sofrem com falta de saneamento básico, mas quando a gente olha para o sul do Brasil, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo o sudeste, se a gente olha um pouco para o Rio de Janeiro, para uma parte do estado de Minas Gerais, a gente tem aí locais sem saneamento básico. Então, quando a gente começa a olhar para dentro do Brasil, essa questão de pobre e rico já não faz mais tanta diferença. A gente tem cidades, por exemplo, como a cidade de São Paulo, talvez a mais rica da América do Sul, onde você tem bairros de classe média que ainda não é atendido com saneamento básico, né? Então, a gente consegue ver isso dentro do próprio país. Obviamente que quando a gente faz essa análise internacional, que você muito bem colocou, a gente tem uma distinção maior ainda. A gente olha para a Alemanha, a gente olha para a França, para os Estados Unidos, a gente vê que são países que não discutem mais o que o Brasil discute, que é levar ou não o acesso ao saneamento básico. Então, são países que há muitos anos resolveram esse problema. Logicamente, você vai encontrar na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, alguns locais que ainda não têm, por exemplo, coleta de esgoto, tratamento adequado, né? Mas não é metade de um país como é o Brasil. Se a gente olha para o nosso lado, o Chile, por exemplo, o Uruguai, tudo bem, são países menores, mas são países que já basicamente resolveram o problema. Então, estamos muito aquém ainda do que a gente precisa realmente atingir. E aí eu volto, quando a gente olha para dentro do nosso país, entre ricos e pobres na teoria, a gente tem falta de saneamento basicamente para todo mundo. Sem dúvida. Inclusive, falando sobre os números, né, metade da população aqui do Brasil não tem esgoto coletado e tratado. Esse é um dado que surpreende. Claro que há uma desigualdade geral no Brasil. Se a gente pega São Paulo, aqui na Avenida Paulista nós temos o esgoto, mas se você vai para uma área mais extrema, aí nós não temos. De que forma esses números devem ser usados para que políticas públicas sejam pensadas, Rubens? Quando nós olhamos os dados brasileiros, e aí você muito bem frisou a questão dos 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgotos, a gente precisa sempre entender que são pessoas, são pais, são mães, são filhos, filhas, netos, né? Quer dizer, não são somente um número, elas são pessoas. Então, o que precisa ser feito do ponto de vista de política pública? É entender a gravidade desses números, entender que são milhões de pessoas que não têm esses serviços e urgentemente trabalhar para uma política pública para que o saneamento saia do papel. É muito importante, Tiago, a gente sempre destacar isso. Saneamento básico, ele é uma decisão pública, ele é uma decisão, em boa parte, municipal. A gente vai ter uma decisão colegiada entre Estado e município em regiões metropolitanas. A gente até poderia aprofundar isso numa outra conversa, porque já é uma discussão que ultrapassa um pouco o tema de hoje. Mas, ainda, eu quero só frisar, saneamento é uma decisão pública. A gente tem aí o novo marco legal do saneamento, eu acho que a gente vai até falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, que é a nova legislação do saneamento básico e que criou uma narrativa até, de certa forma, confusa para muita gente, de que é a privatização e etc.
o saneamento básico ele é um serviço prestado, operado por alguém, seja por uma empresa pública, privada ou por uma empresa da própria cidade, né? Então, independente por quem vai ser operado, antes disso, um passo atrás, a gente tem um planejamento, a gente tem a tomada de decisão que são dos prefeitos, das prefeitas de todo o Brasil, né? E como eu disse, em regiões metropolitanas é uma decisão colegiada. Então, a gente precisa pegar esses números, a política pública, num geral, precisa pegar esses números, e aí a gente fala dos 100 milhões, a gente fala dos 35 milhões sem acesso à água, por exemplo, ou até mesmo, Tiago, dos 5 milhões sem acesso a banheiro no Brasil. A gente comemora todo dia 19 de novembro o Dia Mundial do Banheiro. E a gente nunca parou para pensar que o Brasil também é um país que tem muitas residências sem banheiro. Então a gente tem que pegar todos esses milhões, todos esses dados e transformar urgentemente em política pública. Porque, de novo, saneamento é uma decisão pública antes de tudo. O Rubens Filha, do Instituto Trata Brasil, está participando dessa edição do nosso Diálogo Jovem Pan. O Rubens, você falou sobre o marco legal do saneamento básico aqui no país. Então, já aproveitando para te perguntar o seguinte, qual é o potencial desse marco para mudar essa realidade do Brasil? Porque você fala da iniciativa privada, de empresas privadas que entram nesse mercado, mas são empresas até que limitadas, não sei se eu estou errado, são poucas empresas que têm expertise para tratar desse assunto aqui no Brasil. Como é possível ampliar isso a partir de agora com o marco legal? O novo marco legal é a nova legislação do Brasil para saneamento básico. Foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2020, depois sancionado pela Presidência da República com alguns vetos e apreciado novamente no Congresso Nacional esses vetos. Bom, é o que está posto na mesa, Tiago e ouvintes, é o que está colocado. O novo marco legal de saneamento básico ele traz várias novas premissas, mas a gente pode destacar algumas aqui até para a gente não ultrapassar o tempo, que é o seguinte, a partir de agora, toda prefeitura vai ter que achar uma solução para saneamento básico a partir de uma licitação, por exemplo. Não vai se poder mais fazer renovações de contratos de programa ou deixar com que aquelas empresas operem para sempre nos municípios, que é basicamente o que acontecia no Brasil até pouco tempo atrás. Muitas empresas de saneamento com contratos sem metas, sem objetivos, não estou generalizando, óbvio, mas isso aconteceu muito no Brasil, acabavam se perpetuando, ficavam nas cidades por muito tempo. E aí, uma pessoa de 60, 70 anos de idade praticamente era condenado a passar a vida toda dela sem acesso à água e coleta de esgoto, porque o município optou por ficar com uma empresa que não prestava o serviço. Então, a partir de agora, o novo marco legal ele muda um pouco esse status. Ele dá uma obrigação maior para os prefeitos e prefeitas para que o saneamento básico ele seja prestado por alguma empresa, seja público ou privado. Então, no fim das contas, Tiago, a gente espera que fique no país as empresas que realmente tenham eficiência, que consiga prestar o serviço para a sociedade. Saneamento básico é um serviço prestado, ele é um serviço de tarifa, ele não está no imposto nosso do dia a dia. Então, a gente paga uma conta, como a gente paga de celular, por exemplo, ou de internet. Então, como é um serviço tarifado, a gente precisa, obviamente, querer o melhor. Eu não posso querer um celular que não funciona, que não me dá as minhas vantagens que eu posso ter, né? Eu não posso querer que eu pague uma internet e eu não recebo aquilo que eu estou pagando. Então, com saneamento é a mesma coisa. Se eu tenho que pagar pelo saneamento, eu quero a melhor prestação possível. E aí, seja pública ou privada. Para o Trata Brasil, tanto faz quem vai operar nas 5.570 cidades brasileiras. Veja, é um país grande, com muitas cidades. Então, o novo marco legal de saneamento básico, ele vem para colocar um pouco dessa premissa de que precisaremos de empresas mais eficientes e de cidades correndo contra o tempo para tentar minimizar o problema. E uma última coisa do novo marco legal que é muito importante são as metas. Até 2033, o Brasil precisa ofertar água para 99% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90% da população. É uma meta ousada? É uma meta ousada. Podemos chegar até lá? Algumas cidades sim, alguns estados sim, outros não. Então vai ter que lá na frente haver uma conversa, uma flexibilização, uma análise de tudo que está acontecendo para ver quem chega e quem não chega e por que não está chegando. E aí sim, talvez discutir um pouco o prolongamento dessa meta. Mas é muito importante que o Brasil tenha uma meta interna, e a gente vai precisar, a partir de agora, cumprir com ela. Sem dúvida. Rubens, aliás, você fala da coleta de esgoto, mas também do fornecimento de água. Eu queria te perguntar justamente sobre isso. Talvez a gente faça uma confusão do que é uma coisa ou do que é outra.
torneira. Cidades que têm dificuldade, por exemplo, para fazer o tratamento do esgoto, são também cidades com dificuldade para a captação de água, para que a água chegue na torneira dos consumidores? Uma coisa tem relação com a outra, de que maneira? Não necessariamente uma cidade que não coleta esgoto não opera o serviço de água adequadamente. Porque, veja, o Brasil, por muitos anos e por muitas décadas, priorizou o acesso à água. Tá? Essa priorização ao acesso à água não fez também com que o Brasil atingisse a universalização do acesso à água. E quando eu falo universalização, eu digo todo mundo com acesso à água. Porque temos ainda 35 milhões de pessoas fora dessa matemática. Mas quando a gente olha para a coleta do esgoto, os milhões são mais. A gente está falando de 100 milhões de pessoas. Então, existe uma diferença entre quem não tem acesso à água e quem não tem coleta de esgoto. O acesso à água, ele avançou muito mais. Muitas cidades têm acesso à água potável, ao mesmo tempo que já não tem a coleta do esgoto. Existe caso em que a coleta do esgoto, a falta da coleta do esgoto anda junto com a falta do acesso à água? Tem, existe alguns casos. Mas é muito mais comum, Tiago, você ver cidades com acesso à água e não com a coleta de esgoto. Até porque foi uma maneira de pensar, né, por muitas décadas, um pouco equivocada. Porque entendeu-se que esgoto é uma coisa e água é outra. Na verdade, é uma coisa só. Né? A água, quando a gente fala a etapa zero, que é chegar na nossa casa, é uma água limpa. Mas depois, as etapas seguintes, continua sendo a mesma água, só que ela está suja. E a gente precisa tirar ela da porta das nossas casas, ou dos rios, córregos, praias, meio ambiente, e levar para uma coleta e tratamento. Então, foi essa falta de entendimento por muitos anos que fez com que tivéssemos mais acesso à água e menos acesso à coleta de esgoto. O Rubens, mais uma questão que pode ser interessante. Você está falando muito sobre a água, né? Eu lembro que quando o país viveu a crise hídrica, principalmente o centro-sul aqui do Brasil, lá entre os anos 2014 e 2015, a gente conversava muito, inclusive aqui na Jovem Pan, com os representantes do Trata Brasil, dizendo o seguinte: olha, se você faz a correta despoluição dos córregos ou dos rios, é uma forma de você também aumentar a oferta de água das pessoas. E o Brasil vive hoje uma das maiores secas dos últimos tempos, mais de 90 anos que o Brasil não enfrentava uma seca como essa. De que forma a despoluição dos rios poderia ajudar nessa oferta de água aqui no país? Olha, é um tema que realmente é muito discutido no mundo inteiro. E o Brasil também, porque nós temos rios urbanos praticamente poluídos. A gente tem baías poluídas, né? Aqui eu posso citar a clássica Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E aí a gente tem os rios aqui da cidade de São Paulo, a gente tem rios por BH, por Porto Alegre, por aí vai. E aí, Tiago, é o seguinte: a gente tem aí uma capacidade hídrica no país muito interessante e benéfica, de uma maneira positiva, né? O Brasil é um país que tem água doce disponível, mas não como se imaginou e não como talvez foi ensinado para nós em épocas de escolas quando éramos menores. O que a gente tem de água hoje ainda é insuficiente para o tamanho da população brasileira. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado em manusear essa água, né? Se a gente olha, a maior disponibilidade hídrica do Brasil está no norte, mas também é a menor densidade populacional do país. Enquanto a gente tem a maior densidade populacional no sudeste e a menor disponibilidade hídrica. Então, existe aí um descompasso. Quando a gente fala de despoluir rios, a gente está dando mais opções de captação de água lá na frente para abastecimento. Então, é uma coisa que muitos países da Europa, até mesmo da América do Sul, já fazem, né, da Oceania, da Ásia, que é usar esses rios para captação direta, né? Então, você despolui o rio e faz uma captação direta depois para usar essa água para abastecimento humano, né? A prioridade é o abastecimento humano, que é o abastecimento de dentro das nossas casas. O que nos preocupa, Tiago, é o seguinte: o Trata Brasil já fez estudos sobre isso, a gente já informou muita sociedade sobre isso, é que a sociedade brasileira vai crescer. Daqui às próximas décadas, nós vamos ter mais pessoas morando nesse país. A gente tem uma mudança climática em vigência, e isso pode fazer com que a disponibilidade hídrica do Brasil cresça. E aí, a partir do momento que cresce, a gente vai precisar buscar água cada vez, talvez até mais longe.
E aí a sua pergunta é muito pertinente. Temos rios urbanos perto, por que não despoluí-los para utilizá-los, né? Fica aí a pergunta e a provocação para que realmente a gente consiga avançar nisso. Claro, você fala sobre as questões ambientais, né? Recentemente tivemos o fim da COP, sem, claro, entrar no mérito da COP, das metas que o Brasil acabou assumindo lá, mas de que forma a discussão sobre a preservação ambiental está ligada à questão da água, à questão também do saneamento básico aqui no país? Olha, é muito importante quando a gente fala de preservação ambiental, até mesmo mudanças climáticas, a gente tem que pensar um pouco no saneamento básico, tá? Parece um pouco até distante, parece uma coisa utópica ou até fora de sincronia com o que está se discutindo mundialmente, mas não é. Quando a gente fala de falta de saneamento básico, a gente fala basicamente de poluição dos corpos hídricos. A gente está falando de mares poluídos, rios poluídos, com lançamento de esgoto sem nenhum tipo de tratamento, que é o que basicamente ocorre em parte do Brasil, em metade do Brasil isso ocorre. Então, quando a gente fala de proteção ambiental e a gente fala de políticas de mudanças climáticas, a gente precisa pensar num país com mais acesso ao saneamento básico, ou seja, retirando toda essa carga poluidora dos corpos hídricos e tratando isso, e utilizando isso também como uma maneira de reuso, tá? Reutilizar esse esgoto, por exemplo, para fins não nobres, né? Que é, por exemplo, a indústria ou para dentro de nossas casas, por exemplo, para jardinagem, para lavagem de carros. A gente está falando aqui de um reuso de água que ainda não é utilizado no Brasil, não é uma política tão clara no Brasil, mas que faz parte de toda essa questão de proteção ambiental e até mudanças do clima. Então, o Trata Brasil sempre está de olho nessas questões. E aí, para encerrar esse tópico, quando a gente fala de mudanças do clima, a gente também precisa olhar para as empresas de saneamento, quando também a gente fala de proteção ambiental, que prestam serviços para nós. Então, quando a gente tem uma empresa prestando um serviço para a gente dentro da nossa cidade, a gente paga ali a tarifa de água, por exemplo, a tarifa de coleta de esgoto, a gente precisa também que essa empresa ela esteja atenta com o que está acontecendo, para não ser pega de surpresa, para não imaginar que daqui a um tempo vai faltar água de novo, vamos passar tantos meses sem chuva, né? E aí a gente acaba sendo aí pego desprevenido, a gente acaba tendo racionamento, a gente acaba tendo aí um corte de água abrupto em algumas regiões do país, e sendo que essas empresas também poderiam estar discutindo melhor essa questão da proteção hídrica, das mudanças do clima. Então, uma coisa está ligada à outra. E o saneamento básico, como você muito bem colocou no começo, ele é o papel essencial dessa proteção ambiental e também quando a gente fala lá para a COP26, que discutiu muitas mudanças climáticas, ele está no cerne da questão, sem dúvida alguma. Claro, e eu te pergunto agora, Rubens, em relação ao setor produtivo como um todo, a gente está falando muito de empresas, as empresas do setor, mas e as empresas no geral? De que forma as empresas no geral vêm ajudando nessa questão ambiental e, consequentemente, também na questão do saneamento básico? Porque muitas vezes, se as empresas têm algum benefício tributário, elas acabam fazendo investimentos, mas se não tem qualquer vantagem, aí elas deixam de lado, né? Como é que as empresas estão se engajando nessa discussão hoje? Essa pergunta é muito interessante e é legal ao mesmo tempo, Thiago, porque a gente olha para uma cadeia produtiva, para a indústria principalmente, em que muitos anos a gente criticou, a gente olhou com desconfiança, mas será que estão fazendo mesmo? Será que estão preocupados? E o que a gente do Trata Brasil vem notando, tanto em participando de grupos de debate, ou até algumas empresas que fazem parte do Instituto Trata Brasil, que nos trazem alguns exemplos, alguns bons casos, é que a indústria, de uma maneira geral, está se preocupando também com saneamento básico. A gente tem cada vez mais empresas que não são de saneamento básico, importando com isso, até pedindo auxílio ao Trata Brasil, alguma ajuda com indicador, com número. Por quê? Porque, no fim das contas, Thiago, são pessoas que estão por trás daqueles números, que é o que eu venho falando desde o começo da entrevista. Então, e são pessoas que trabalham para essas empresas. Então, olha que chato, uma empresa que tem uma planta numa cidade, num bairro, onde não tem saneamento básico. E aí os funcionários dessa empresa acabam se ausentando constantemente, porque os filhos deles, ou eles mesmos, né, ou algum parente próximo, está internado, está com problema de doença causado por falta de saneamento. Então, para essas empresas também é um prejuízo, né? E não só isso, a questão daquela empresa, daquela planta em si. Então, a gente cada vez mais é procurado
para auxiliar essas empresas de alguma maneira, né? Não é a nossa expertise, nós não somos uma consultoria, a gente sempre brinca aqui, mas a gente sempre tenta auxiliar de alguma maneira. A gente vê as indústrias aí preocupadas, assim, com a questão do saneamento básico, até mesmo fazendo o próprio o tratamento de esgoto dentro de suas plantas, né? Ou fazendo até mesmo uma captação de água de uma maneira alternativa. Existe a questão do reuso, que eu comentei agora há pouco, tem algumas indústrias já pensando em reuso de água para dentro das suas próprias empresas. Ou seja, a indústria, de uma certa maneira, ela já está trabalhando muito bem com isso, né? O grande problema é nossa, a sociedade, é a política pública, é a falta aí de engajar a sociedade para que a gente também faça parte dessa estatística positiva, né? Ô Rubens, a gente vai entrando nessa reta final aqui do Diálogo Jovem Pan e eu queria que você passasse um panorama para os nossos ouvintes, espectadores, para quem está assistindo a TV Jovem Pan News. Vocês fazem levantamentos em todo o Brasil. Qual é o top do Brasil? Qual cidade está no topo da coleta de esgoto, também do fornecimento de água? E se existe alguma cidade que está lá no rebaixamento, vamos dizer assim, infelizmente? Todos os anos o Trata Brasil publica o famoso ranking do saneamento, né? A gente pega as 100 maiores cidades do Brasil e a gente ranqueia elas ali de acordo com os indicadores. Então não é o Brasil inteiro, não são as 5.570 cidades, são somente as 100 maiores cidades do Brasil. São as 27 capitais e cidades muito grandes, né? De regiões metropolitanas principalmente. A gente sempre tem entre as primeiras colocações, Tiago, municípios do estado de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Então, por exemplo, sempre estão ali entre as primeiras colocadas a cidade de Franca, no interior de São Paulo, Santos, né, no litoral paulista, a gente tem também Curitiba, né, capital do Paraná, a gente tem Uberlândia, em Minas Gerais, Niterói, no Rio de Janeiro, Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, mas entre as piores, o que nos chama a atenção é que sempre estão municípios da região norte e principalmente capitais. Isso nos preocupa muito. Entre as piores posições já de todos os anos de ranking de Trata Brasil, e isso eu estou falando, Tiago, de 12, 13 anos de ranking, a gente sempre tem Porto Velho, capital de Rondônia, a gente tem o Macapá, né, a capital do Amapá, a gente tem ali Belém, a gente tem Manaus, às vezes também está perigando ali entre as últimas, mas de uns anos para cá, Manaus até está conseguindo se sobressair, é uma esperança aí para a região norte. A gente tem algumas cidades da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, Belford Roxo, São Gonçalo. Então, essas cidades, infelizmente, acabam ocupando ali sempre as piores posições, majoritariamente, como eu disse, da região norte, mas a gente também tem aí algumas da região sudeste, como eu comentei agora, a Baixada Fluminense, e também algumas da região sul, por exemplo, a cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, acaba ocupando ali as piores posições. O Rubens, e o Trata Brasil tem alguma avaliação em relação ao que eu vou te perguntar agora? Você fala sobre Santos, né? Santos, há alguns anos, fez um trabalho importante para evitar de despejar esgoto na praia, né? No mar. E as cidades litorâneas têm mais dificuldade em tratar o esgoto ou isso não tem nada a ver por ter a água lá e aí os dejetos são jogados diretamente no mar? Santos, ele é um caso à parte. Na verdade, eu não diria que é um caso à parte, mas ele é um caso de sucesso à parte, porque já é uma cidade que historicamente trabalha com saneamento básico. Um dos maiores engenheiros sanitaristas do Brasil, Saturnino de Brito, é de Santos. Então, ali em Santos foi feito as primeiras obras de saneamento básico no Brasil há muito tempo atrás, junto com o Rio de Janeiro e algumas outras cidades também. Então, Santos já tem uma tradição com saneamento. Lógico que quem mora em Santos e está nos acompanhando pode estar falando, olha, mas eu conheço ali uma palafita, uma comunidade que não tem saneamento básico. Aí isso é uma outra discussão, porque a gente tem alguns impedimentos jurídicos que não permitem que essas pessoas tenham acesso ao saneamento básico e elas acabam ficando fora das estatísticas, infelizmente. Mas é uma outra discussão. De uma certa maneira, Santos trabalha muito bem com saneamento. Mas cidades litorâneas, no geral, Tiago, ainda tem uma dificuldade muito grande. Se a gente olha as grandes cidades litorâneas do Brasil, Rio de Janeiro, a capital Rio de Janeiro, por exemplo, né, do estado, se a gente olha Florianópolis, a gente olha lá para o Nordeste também, a gente tem aí uma dificuldade um pouco maior. Até pela densidade populacional, geralmente são cidades muito populosas, geralmente tem uma dificuldade topográfica ali de se fazer saneamento básico, e aí a gente acaba tendo aí uns indicadores um pouco piores do que os outros. Então, por isso que eu falo, o Santos está um pouquinho na contramão das cidades litorâneas do Brasil. Mas, lógico, a gente tem cidades litorâneas, assim,
que estão tentando avançar, cidades pequenas, pelo menos, que estão tentando avançar com saneamento básico e que, de uma certa maneira ou outra, está conseguindo. Ô Rubens, e quem tiver interesse, quiser ter acesso a esses documentos, a essas pesquisas do Trata Brasil, tudo no site do Trata Brasil, qual que é o endereço, por favor? Eu vou dar 2 sites, tá? Então eu vou dar o site do Trata Brasil, que é o tratabrasil.org.br. Lá vocês vão encontrar todos os estudos, projetos sociais, documentários, podcasts, tudo gratuito, podem usar para qualquer fim, né? Principalmente para fins acadêmicos ou de consulta. E a gente tem um portal que a gente disponibiliza informação sobre 900 localidades brasileiras, que é o Painel Saneamento. Então é painelsaneamento.org.br. Caso vocês não se lembrem, lá no site do Trata Brasil mesmo tem um ícone lá, vocês podem clicar e vai redirecionar para essa plataforma de indicadores de 900 localidades. Perfeito. Rubens Filho é gerente de Relações Institucionais do Trata Brasil. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela conversa aqui na Jovem Pan e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Tiago. Até a próxima a todos. Um abraço a todos da Jovem Pan. Bom, falamos hoje sobre saneamento básico aqui no nosso Diálogo Jovem Pan e nós agradecemos mais uma vez você pela audiência. Lembrando que o Diálogo Jovem Pan é um programa voltado para discutir os temas que são importantes para o Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e boa semana.